Boa noite, fraternidade. Boa noite, casa querida dos nossos corações. Essa é a nossa última palestra virtual desse ano de 2022 e eu queria aproveitar para agradecer por todas as oportunidades que tivemos de poder estar juntos pelas vias da rede mundial de computadores, refletindo juntos, pensando acerca das verdades luminíferas que os números tutelares de Nosso Senhor sempre nos trouxeram e sobre as quais nos debruçamos juntos para o nosso próprio crescimento. Então, a casa de Humberto Campos, a nossa gratidão e sigamos juntos. Em mais um ano que se descortina para todos nós, né? Que vai se abrir com mais de 3 centenas de oportunidades de trabalho, de renovação e de aprendizado. Como só vai ser a cada vez que o calendário juliano dobra-se na pauta terrena para todos nós. Que seja 2023 um ano abençoado para todos nós, com muito aprendizado, mas especialmente com muitas boas ações. Tá bom? É sobre isso que nós vamos refletir hoje. A lição sobre a qual nos debruçamos hoje, fraternidade, está aqui na obra Cartas e Crônicas, do nosso Humberto Campos, né? Nosso irmão X, na psicografia de Franciscano Xavier. A lição que nos toca profundamente, a lição pungente, é a lição 23, chamada A Estaca Zero. Tomara que essa não seja mais a estaca onde estacamos. Nós já estagiamos nesse locus por muitas vidas. Viu, fraternidade? Muitas vezes voltamos para casa e deparamos com essa estaca aí. Que agora essas reflexões que o codinome Irmão X nos traz sejam tão pungentes aos nossos corações que levantemos de nós mesmos para avançarmos. Um degrau que seja, já é um avanço. Lembramos os nossos irmãos hindus que falam que para subir o Monte Fuji, que é enorme, é necessário dar o primeiro passo. E é assim mesmo, tá bom? Um passo, depois o outro. E vamos compondo as milhas da nossa ascensão espiritual, considerando o grupo, que cada dia importa. Cada dia é importante. Cada dia que se abre na pauta terrena é uma folha em branco de Franciscano Xavier, no livro da nossa vida, em mais uma edição e mais uma encarnação. O que corre naquela página, corre por conta do autor da obra, que somos nós mesmos. Por isso, ao compreendermos que espíritos é o que somos, vamos trazer para nossas mãos a responsabilidade da condução da nossa vida, dos nossos atos, das nossas escolhas e, portanto, dos nossos passos. E nunca mais delegarmos a quem quer que seja decisões que são nossas, que nos pertencem. E, da mesma sorte, nunca mais culpabilizarmos quem quer que seja pelos nossos desatinos, pelos nossos desacertos, porque todas as escolhas são nossas. Tragamos para nós a responsabilidade condicional da nossa vida e os louros da vitória, que ainda não temos, mas que haverá de nos chegar como espíritos que somos, quando conseguimos cada vez mais conquistar nós mesmos, a ser sempre nós. Que lindo! A lição que o nosso Humberto Campos nos traz é muito curiosa. Fala de muitos de nós. Tá bom? Conta aqui, na história, de um espírita que chegou à pátria dos espíritos, voltou para casa. E quando ele chegou lá, então, ele, no imediatismo, desencarna, após recobrar a sua consciência, compreender tudo, né, após o repouso que a mais das vezes faz necessário, após o desenlace da veste física, ele procura, então, o mentor, né, o grande amigo espiritual que havia chancelado a vida dele à matéria, para pedir para ir para páramos superiores. Ele havia sido socorrido num posto de socorro nas imediações da crosta. E aí o amigo espiritual, muito bondoso, diz a ele que já estava estudando para ele, para os anos vindouros, para as oportunidades vindouras, a chance da reencarnação, a oportunidade ímpar de mais uma reencarnação. E ele não entende. Como assim? Já está pensando que eu vou voltar para a Terra? Aí ele desanima, fala, eu falo do carnal de novo. Porque, na verdade, a vida espiritual que é a nossa vida, né? Estamos aqui na Terra, conquanto a Terra seja belíssima, nosso hospital, escola, lindo e muito atrasado, né? E obnubila os nossos sentidos espirituais. Então, quando estamos livres da matéria, compreendemos a dimensão, a atitude e profundidade da nossa vida espiritual, né? E voltar para a matéria é sempre um desafio. Sempre um desafio. Porque aqui, com os sentidos espirituais obtusos, seremos testados, seremos provados e espiaremos
um pouco do muito que devemos, né? Porque a misericórdia divina sempre se faz presente em todos os planejamentos encarnatórios. E é da nossa escolha agora, se Deus quiser, sempre a via do amor, né? Para que a dor não venha nos cobrar uma conta, que o amor, a partir da nossa decisão volitiva, possa pagar, né? De forma benemérita, nos dizia Franciscano Xavier, que sempre que a justiça divina nos encontra, diz a misericórdia que olhe para nós, e que se estivermos em condições daquele que trabalha, que compõe pelas vias do amor, a justiça se afasta um pouco, para que por misericórdia caminhemos um tanto mais. Então vamos sempre escolher as vias do amor. Bem, na história aqui de Humberto de Campos, o trabalhador então se vê assim, assustado, né? Como assim? Aí o mentor fala, meu filho, precisamos buscar chances para você. E ele, como assim? Aí ele começa a narrar, né, o tanto que ele sabia. Ele fala assim, eu estudei William Crookes, eu decorei todas as questões do Livro dos Espíritos, e o mentor muito paciente vai ouvindo. Eu estudei Charles Richer, li toda a obra de Lombroso. Aí ele começa a narrar tudo que ele havia estudado. Né? Ele fala assim, também eu estudei os primórdios da metapsíquica, eu estudei os primórdios do magnetismo, fui até a origem, né, do movimento das mesas girantes, estudei toda a história das irmãs Fox nos Estados Unidos da América, eu sei toda a história do Espiritismo Nascente. Depois eu decorei Gabriel Delany, sei as narrações científicas de Gabriel Delany, sei das conclusões filosóficas de Leon Denis. O que mais tu queres, amigo? Falando com o mentor. E o mentor falou, verdade, tens um cabedal muito vasto. E ele, mas, meu amigo, preciso lhe falar, e ele fala com profundo amor. Que falta-lhe um tanto mais. E aí o espírito já, sem saber o que dizer, fala assim, no entanto, eu nunca fiz o mal na terra. Ele fala, é verdade? Nunca fizeste o mal? Nesse sentido, tua consciência está isenta da maldade que não fizeste. No entanto, amigo, falta-te como passaporte para esferas superiores, para que possas vibrar em outras faixas, o bem. O bem não feito pesa-lhe, porque o bem não feito também é um mal. O bem que não fizemos quando temos condições de fazer, também delata de nós. É preciso, filho, pelo tudo que sabes, que faça alguma coisa. Por isso, vamos buscar novas oportunidades, para que voltes à terra, enfim, em condição de trabalhador, em condição de serviço. E nesse momento, então, o trabalhador cala-se, silencia-se diante da resposta que ele não tem para dar. Essa é uma advertência, né, de maneira alegórica, que Humberto de Campos nos traz. Para nós, que nos dizemos os cristãos da nova era, que o espiritista nada mais é do que aquele que, enfim, candidata-se a cristão em nova era que deve se abrir para a humanidade terrena. Recebemos as verdades crísticas das mãos do próprio Cristo, na condição de boa nova, fazem 2000 anos, 2 milênios, 20 séculos. No entanto, na oportunidade, nada fizemos. Nada conseguimos angariar de construções veras para nós mesmos e para a terra que habitamos, né? Colocamos Jesus crucificado nas paredes das escolas, dos templos, dos hospitais, até das repartições públicas, porque foi-nos difícil demais trazê-lo para dentro do nosso coração. Eis que o Cristo jamais desistiu de nós, jamais desistirá de nós, porque nos ama. Qual pastor divinal que ama cada uma de suas ovelhas, né? Nós somos as ovelhinhas do Cristo, do seu redil. Na condição do Espírito de verdade, nos relembra tudo que ele havia dito já há 2000 anos, desvelando-nos aquelas informações diante das quais não tínhamos condições ainda de dilatar a compreensão há 2000 anos. E na condição do Espírito de verdade nos traz a Religião dos Espíritos, em 1857. Então agora, fraternidade, por tudo que sabemos, por tudo que nos foi dado a conhecer por misericórdia, não sejamos mais aqueles que apenas sabem. Nesse lugar já estivemos, né?
Já decoramos o Evangelho por muitas vidas. Ninguém vai dizer que é neófito no cristianismo, sabemos de cor as passagens do Evangelho, não é verdade? Se alguém nos pergunta assim, a título de exemplificação, o que foi que o anjo Gabriel falou para Maria? Sabemos, né? Ave Maria, tu és cheia de graça, achaste graça diante de Deus. O que Jesus falou para nós no Gólgota, Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem, né? Nós sabemos o Evangelho tudo. Nós somos aqueles que por muitas vidas apenas soubemos. Agora nós vamos trazer para dentro da doutrina dos Espíritos os erros atávicos que nos acompanharam por muitas vidas. Importa saber, mas para além de saber o que fazer com o que sabemos, importa saber para saber fazer na Terra, tá bom? Não vamos mais ser aqueles que decoramos as mais de 1000 perguntas do Livro dos Espíritos, mas para quê? Para quê? Importa saber, porque o conhecimento nos liberta da ignorância. E a ignorância é a origem dos males, mas precisamos, a partir do nosso saber, fazer melhor na Terra. Que o nosso saber o nosso fazer se depure para a eternidade cada vez mais, caminhando para e passo ao nosso sentir, que se enobrece. O nosso saber abre as portas do discernimento para que a gente possa discernir melhor. E ao discernirmos melhor, termos um fazer melhorado na Terra. E, portanto, um sentimento que cresce, que se dilata na direção do semelhante, na direção do outro, tornando-nos, enfim, aquilo que somos, aquilo para o qual fomos criados, são seres espirituais que vivenciam o amor. É essa a destinação de todos nós, amarmos pela glória de amar. Mas para que possamos amar um amor que é depurado, é preciso que façamos, porque o amor é o sentimento e a caridade é a ação. Então não basta somente sabermos, é preciso compreender que o saber, ao se transmutar em ação, ele se converte dia a dia para a eternidade, em sabedoria, ajudando-nos a compor uma asa, que é a asa da sabedoria, que é o saber transmutado no fazer, claro, ético, bom, digno, reto e justo. Mas é preciso que desenvolvamos também a outra asa, linda, que vai nos ajudar a compor, enfim, o voo libertador do espírito, que é a asa do amor. Desenvolvamos a amorosidade e o fazer elucidado, que vai nos dar sabedoria. E essas duas asas no crescente nos ensina Emmanuel, enfim, vai nos libertar da ganga da matéria, do círculo das encarnações compulsórias, onde estivemos presos por tantas vidas, do círculo das encarnações expiatórias, às quais nos jungimos por escolhas equivocadas nossas mesmas, para fazermos o voo libertador do espírito. O voo que merecemos, é preciso que caminhemos dia a dia, hora a hora, todo dia importa. Todo dia, fraternidade, é dia de saber, de fazer, é dia de labor correto na esfera da carne, para que depois, quando voltarmos para casa, recebamos, enfim, a palma da vitória daqueles que vencerão a si mesmos. Tá bom? Pelo menos um pouco. É preciso que aqui no cadinho das experiências depuradoras sejamos dignos daquilo tudo que já tem sido derramado em nós e por nós em termos de conhecimentos, para que possamos fazer essa vida valer a pena e ser um divisor, um ponto de mutação entre o ser que fomos, mas que não queremos mais ser, e o ser espiritual cada vez mais bonito, que todos nós merecemos ser. Mas esse lugar é um lugar que só se alcança a partir da decisão inamovível de melhor fazer, de trabalhar no bem, de colocar um construto na era nova, um tijolinho na construção de um mundo melhor, de decidir de maneira inamovível que eu vou ser a mudança sim que eu quero ver no mundo, que eu quero um mundo mais justo, preciso ser um ser humano mais justo, que eu quero um mundo mais amoroso, eu preciso ser um ser humano mais amoroso, sim, que eu quero um mundo mais tolerante, eu preciso sim ser mais tolerante comigo mesmo e com o outro, sem jamais transmudar a tolerância a si mesmo como leniência diante do trabalho, de edificação de nós mesmos, que precisa ser feito. Deixa eu contar uma história para vocês. Ney Lúcio, vocês sabem, né? Lá em 50 anos depois, que Ney Lúcio, grande amigo de Emmanuel, quando Emmanuel reencarnou como escravo no Nestório, volta quase 2000 anos depois, na pena do tutelado de Emmanuel, Franciscano Xavier, e assina Ney Lúcio, com histórias lindas que nos fazem pensar. Ney Lúcio, através da psicografia de Franciscano Xavier, nos conta a história do anjo do bairro. Vejam que essa história nos parece um pouco conosco, fraternidade. A moça queria muito ser um anjo,
Tentava de todas as formas, estudava, pensava, se recolhia, orava todos os dias, pensava em se isolar das questões que ela entendia como impuras na Terra, porque ela queria ser um anjo. Queria ser um anjo, mas nunca se sentia como anjo, sabia o que acontecia. Aí um dia ela fez uma oração e pediu que o anjo da guarda ajudasse ela, porque ela também queria ser anjo e ela não sabia o que fazer. E no sonho dela, o anjo da guarda aparecia para ela e dizia assim: filha, para você ser anjo, você precisa estagiar em alguns lugares que te aguardam. E aí no desdobramento dela, imediatamente ela fala, né? Onde devo estar? Seria na igreja matriz do meu bairro? Seria nos círculos de oração das senhoras de minha cidade? Onde deveria estar? E o anjo fala: filha, há um bueiro aberto em seu bairro. Feche. Porque há pessoas que transitam ali à noite, cansadas, vindo do serviço, e podem cair, e podem se machucar, e pode ser muito perigoso. Filha, já observaste as mãos de sua mãe? Sua mãe trabalha muito na terra, em casa, todos os dias. A jornada dela é enorme. Ajuda em seu lar. Não é possível ser um anjo na terra se você não se esforça de ser esse mesmo anjo debaixo do teto que lhe abriga. Filha, há na sua rua um senhor sozinho. Ninguém lhe sorri nem dirige a palavra. E no sonho ela fala: sim, eu sei. Lembrando-se do senhorzinho que morava na esquina. Vá até ele, pergunta se ele quer um copo de água, um copo de leite. Sorria para ele, leve uma flor. É assim, sabe, filha? A partir da alteridade amorosa, com aqueles que a providência divina matricula pertinho de você, na instância onde você está, no jardim onde Deus lhe plantou, que você conseguirá um dia chegar a ser anjo, porque essa é a destinação de todos nós. O anjo que mora em você desperta amanhã, trabalhando na construção de um lugar melhor para todos. Pegue a vassoura, pegue o sabão, pegue o medicamento, pegue o alimento, levante-se com a sua coragem bonita, que eu sei que você tem, leve do seu afeto, e assim você vai construir a escada que vai te levar ao patamar angelical que você almeja tanto. A escada de Jacó, desenhada por Jacó, sonhada no Velho Testamento, nada mais é do que a ascensão que nos cabe a todos. Mas subir uma escada leva tempo e exige esforço. Ninguém sobe uma escada sem andar os degraus, sem suar os degraus. E é assim, fraternidade, que vamos avançando cada vez mais para a gente sair da estaca da leniência, para deixarmos de ser aqueles que dormem, como diz André Luiz lá em Mensageiros. André Luiz fica assustado no plano espiritual quando ele chega numa colônia e se depara com milhares de almas adormecidas. Vamos ler a obra Psicografia do Chico. E aí o mentor que a acompanha mostra a ele que os espíritos dormiam porque haviam passado a vida inteira em estado de repouso espiritual, desconectados de si mesmos, achando que a vida terrena, a vida na matéria é uma instância de férias, ou seja, descurados de que aqui estamos para nos transformar e a partir da nossa transformação, transformarmos o locus onde a providência divina nos matricula, sendo que esse locus se abrirá em instâncias cada vez maiores, na medida que formos merecedores de trabalhos cada vez maiores. Compreendemos então, fraternidade, que lindo, que o trabalho que nos chega, por diminuta oportunidade que seja, por menor que seja, é um presente. Honremos o pequeno jardim, sejamos jardineiros fiéis no pequeno jardim que a providência divina nos matricula, para que possamos ser servos bons e fiéis em jardins maiores, em glebas maiores, à medida que mostrarmos que somos, sim, servos honrados no pequeno espaço. Não vamos querer fazer lá fora o serviço que ainda não foi feito aqui dentro. Trabalhemos em nós, no construto, no alicerce inamovível de virtudes valorosas, e que essas virtudes se transmudem todos os dias, se apresentem todos os dias em ações veras, concretas que falem de nós. Todos os dias são importantes. Lembrar uma história para vocês. É a história do senhor que caminhava na praia, né? E amanhecia. Muitos conhecem essa história, mas vale lembrarmos do valor do trabalho em nossas vidas, né? Ele caminhava na praia, a maré havia se recolhido, né? Estava em jusante, né? Que é quando recolhe, e aí deixava vários crustáceos na areia, né? Dentre eles, alguns ainda vivos, como fosse aqueles que tem um caramujinho dentro e que precisa ficar no ambiente aquático, salino, né? Se ficar na terra, na areia, no solo, ele morre.
Então esse senhor caminhando ao ver aquilo, começa a recolher. Alguns contam a história como fosse estrela do mar, mas no original são crustáceos. E ele começa a pegar e jogar de volta na água. Só que a maré havia se recolhido em toda a praia. É uma história contada na revista Seleções, né? No inglês Reader's Digest, mas há muitos anos. Por isso ela é conhecida. Mas vale lembrar o valor do serviço. E aí, então, uma pessoa boa, que sabia do valor do trabalho e que para subir um montifúndio precisa dar um passo, depois o outro. Ninguém caminha uma milha se não tiver a vontade de dar o primeiro passo, o segundo, e mantiver-se na vontade, porque os desafios virão, inclusive para aquele que quer fazer o bem. Fazer o bem num mundo expiatório como o nosso, atrasado, não é um processo que se dá de maneira livre. Haverá empecilhos, sim, inclusive daqueles que não conseguiram, não quererão ver o bem florescer. Por enquanto, num processo de atraso deles, tenhamos a perseverança daqueles que compreendem que a luz vence sempre e que a luz avança, fraternidade, coisa linda, vencendo fronteiras. Façamos a nossa parte, a diminuta parcela que nos cabe, mas não neguemos serviço nunca mais. Saiamos com coragem da estaca zero, como nos convidam, verticamos aqui. Fazer as diminutas tarefas de todos os dias, que são sim bênçãos em nosso caminho. Cada tijolinho de amor, de bênção que a gente coloca na terra, não é pelo outro. No final a gente descobre que a gente está construindo a estrada que nós mesmos trilharemos, como espíritos que somos, né? Então, Senhor, olha para quantidade de estrelinha do mar, de crustáceos na areia, e aí alguns vivos, né? E aí ele então imediatamente começa a pegar um e jogar de volta na água. E outro, e mais um. E passava uma pessoa que ia caminhando, vocês lembram da história, né? O dia amanhecia, era a hora nova. E aí a pessoa olha e fala assim, o que você está fazendo ali? Fala, estou devolvendo as estrelinhas do mar para o mar, porque daqui a pouco o sol se fará pino, e aquelas que estão vivas morrerão. A pessoa olha para a praia estava tomada de crustáceos. E aí ele fala, a pessoa sem entender ainda o valor de um minuto, o valor de um segundo na Terra, porque é valoroso, né? Se você duvida, fraternidade, do valor de um ano, pergunte a uma criança que não conseguiu passar de ano, como aquele ano ficou difícil, e de um mês. Pergunta para uma mãezinha que teve um bebê um mês antes, como aquele mês fez diferença, né? O valor de uma hora, pergunte àqueles que estão atrasados para um evento, para um encontro importante, para o encontro do seu coração, como uma hora demora a passar e como uma hora é valorosa. Se a gente duvida do valor de um minuto, basta a gente perguntar para um atleta, né? Como foi para ele um minuto de diferença, que seja numa corrida, por exemplo, e num segundo também, né? Um segundo faz diferença em atletas olímpicos. Todo dia é importante, toda hora é valorosa, nunca vai descurar do valor das horas. Todo dia é um dia que se abre para sermos bons, para sermos melhores, né? E aí a pessoa então olha e fala, você não está entendendo o tanto que tem aqui, você está jogando o mundo de volta no mar, qual é o valor do seu trabalho? E aí o Senhor olha, sorri e ajuda naquele processo de evangelização daquela alma, né, fraternidade? Que como ensina Francisco de Assis, a gente deve, quando já o amor e o evangelho de Jesus está no nosso coração, evangelizar sempre. Quando precisa, a gente usa as palavras. Porque evangelizar é com atos, com atitudes, com escolhas, né? Mais do que palavras, precisamos ter atitudes e escolhas condizentes, congruentes com aquilo que a gente já sabe, né? Então o homem olha para aquilo, quando eles falam, as pessoas que vinham andando na praia, né? Você não está entendendo, tem 1 milhão de crustáceos aqui, 1 milhão de estrelas. Você está devolvendo uma, qual é o valor do seu trabalho? Aí ele fala assim, olha, para essa aqui fez diferença, né? Fraternidade, nós não vamos conseguir mudar o mundo, tá bom? Mas nós podemos fazer a diferença na vida de uma pessoa. Podemos fazer a diferença na vida de 2 pessoas. Se uma pessoa agradecer pela nossa vida, já terá valido a pena o nosso processo de modificação, tá bom? Nunca mais nos esquecermos disso. Nada pode ser mais prioritário do que aquela pessoa que está à nossa frente, aguardando de nós um sorriso, uma resposta, uma ajuda material, moral, que seja. Priorizar sempre aqueles irmãos do caminho que o Cristo manda, e Ele mandará certamente em nossa estrada. Queria encerrar as nossas reflexões de hoje lembrando Pedro na escadaria do templo. Vocês lembram? É o valor do serviço verdadeiro, aquele que promana do ser e que ninguém tira, porque já é luz, já se transmuda em luz. Pedro conduzia a casa do caminho, de material já não tinha nada, nunca teve, era um pescador simples, e cada vez mais doava o que conseguia para aqueles que vinham, os irmãos da estrada, do caminho, que precisavam tanto. Ele havia entrado no templo para pregar,
E quando ele sai, havia então uma pessoa pedindo. Ele era um paralítico, né? E ele estava sentado nessa cadeira do templo pedindo uma ajuda material. Na hora que Pedro sai da pregação, vai descendo nas escadarias do templo da cidade sagrada de Jerusalém, esse paralítico então estende a mão e pede uma ajuda. Ele olha para ele, pensa em si. Não tinha nada material para ofertar. Mas o mais importante é o que sai do nosso coração. Nós sempre temos. Tá bom, fraternidade? Nunca dizer não, se a gente pode dizer sim. Pense naquilo que pode promanar de você, de verdade. Não com desculpismo. Não para falar, não tem, vai com Deus. Não é isso. É pensar que aquilo que a gente dá tem que ir imantado do que brotou do nosso coração. Que seja uma doação material, que seja uma palavra, que seja um instante, que em tudo haja o magnetismo do nosso amor envolvendo e carreando. Essa é a verdadeira doação, aquela que passa a nos pertencer como luz, aquela riqueza espiritual que o ladrão nunca roubará, nenhuma traça jamais corroerá, né? O paralítico pede uma ajuda, estende a mão, Pedro olha para ele, não tem nada, pensa em Jesus, na boa nova linda que havia se derramada sobre ele, né? E aí olha pro mendigo, paralítico, e diz a ele, filho, eu de mim mesmo nada tenho, mas aquilo que recebi de Jesus, que caiu do céu com misericórdia para mim, isso eu te dou. Levanta, filho, e anda. E o paralítico nesse momento se levanta e anda. É preciso, sabe? Nós não somos Pedro, na verdade, é verdade. Não somos nem a chinela de Simão Pedro. Mas é preciso cada vez mais olhar para nós mesmos e pensemos, daquilo que jorra do céu para mim, eu compartilho. Aquilo que chega do céu para mim, eu posso dar, eu posso doar, porque vai cada vez mais superabundar em mim. Do amor que o Cristo me devota, esse eu passo à frente, por meio dos meus atos, das minhas doações, da minha palavra, da minha presença, do meu olhar. Eu de mim nada tenho, é verdade, porque tudo aqui na terra é transitório, tudo nos foi dado pelo empréstimo, mas aquilo que chegou para mim, isso eu te dou. É assim que nós vamos levantar os caídos do caminho, os desanimados de toda hora, e prosseguiremos, intimorados, cada vez maiores, em nome de Jesus, em nome daquele que é o nosso maior amigo, o amigo incondicional de todas as horas, e que vai conosco, nos sustenta desde sempre. A eternidade de Jesus, nosso maior amigo, nosso tão querido e idolatrado amigo, nos mantenha de pé para o trabalho que precisamos fazer, hoje, nesse ano que se inicia, e sempre. Por tudo. Obrigada, amigos.